Vem aprender a fazer bem casadas aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa e vou mostrar essa encomenda para vocês. Aqui a gente vai usar 3 gemas. Essa gema a gente vai peneirar ela, vai deixar escorrer naturalmente, não vai ficar passando da colher, vai furar elas e deixar escorrer. Aqui vai ser as 3 claras dessas gemas aqui, vamos reservar também. Aqui vai ser o açúcar, a gente vai colocar 60 gramas de açúcar. Aqui tem a fécula de batata, a gente vai colocar 45 gramas. E aqui a gente tem a farinha de trigo, que farinha de trigo vai ser 30 gramas. Vamos colocar também 2 ml de fermento e 2 ml de essência de baunilha. Então, para começar a nossa receita, gente, vamos fazer umas claras em neve. A gente já tinha separado a clara e a gema e tinha deixado nos potinhos. Quando vocês forem fazer, já deixa os ingredientes separadinho porque fica muito mais fácil. Como é muito processo e é muitos ingredientes, tá bom? Pelo menos na minha cabeça funciona melhor dessa forma, colocando em potinhos e deixando já no esquema. Vamos bater essas claras em neve até ela inchar, ficar bem grandona. Vocês vão ver que ela meio que dobra de tamanho, fica bem fofinho mesmo. Então, aí a gente vai parar e vai acrescentar as gemas peneiradas. Lembra que eu falei da gema peneirada? Só que é o seguinte: você vai colocar essas gemas na peneira, você vai somente cortar a pelinha que segura ali ela e deixar escorrer. Você não vai ficar passando da colher, porque a gente não quer que a pele fique ali dentro da receita, tá bom? A gente quer mesmo só que o líquido mesmo entre aqui. Não deixa a pelinha cair para não dar cheiro e tudo mais. Enfim. Agora sim, bateu, as claras estão em neve, agora entra o momento da gente acrescentar as gemas, que é gemas peneiradas que eu falei que eu já deixei no potinho no esquema. Pronto, acrescentou as gemas, agora a gente vai deixar essa batedeira bater bem e vamos acrescentar aos poucos o açúcar e a fécula de batata, mas é bem aos poucos mesmo. Deixa batendo e nesse momento a gente não desliga mais a batedeira, tá bom? Vai deixar ela batendo e vamos colocando aos poucos. Pode usar uma colher, só toma cuidado pra você não derrubar essa colher na batedeira e quebrar a batedeira. Então eu preferi ir colocando com os potinhos mesmo. Então vai colocando aos poucos. Coloca um pouquinho, deixa ela mexer. Coloca mais um pouquinho, deixa ela mexer. E vai fazer isso tanto pro açúcar quanto pra fécula de batata, tá bom? A fécula de batata é como se fosse uma farinha, gente. É bem simples de encontrar. Qualquer casa de produtos naturais você encontra, tá bom? E ela é super baratinha também. Pronto, fizemos essa misturinha. Aí eu só dou uma ajeitadinha, porque, como vocês sabem, a minha batedeira, quando eu coloco farinha de trigo, algum seco, fica mais nas laterais do que no meio. Então eu gosto sempre de mexer. Então, agora que a nossa batedeira está desligada, a gente vai pegar um fouet e vai mexer essa massa, utilizando primeiro. Vamos colocar primeiro a farinha de trigo peneirada, vai colocando aos poucos também. Tudo nessa receita, gente, a gente vai colocando aos poucos, tá? Vai mexendo de baixo para cima, bem levinho. Não tenha pressa, vamos fazer tudo com calma. Depois que acrescentou toda a farinha de trigo mexendo aos poucos, vai também acrescentar a essência de baunilha. Mesmo esquema, de baixo para cima, tá bom? Bem de levinho. Esse meu fouet não é um dos melhores, mas era o que eu tinha aqui, tá bom? Se você não tiver, pode até fazer com o mesmo da batedeira, mas nesse mesmo esquema, de baixo para cima e bem levinho. E por último, a gente adicionou o fermento, tá bom? E mesmo esquema, mexe novamente. Agora a gente vai preparar a forma para colocar essa massa e levar para o forno para assar. E também não tem segredo. Unta a forma, coloca papel manteiga, faz dessas duas formas, tá? Por mais que você untou, coloca o papel manteiga. E esse papel manteiga deixa ultrapassar as laterais, tá? Deixa ele assim para ficar bem protegido, como se fosse um brownie, quando a gente faz o brownie, sabe? Que a gente quer deixar ele todo dentro do papel para facilitar a vida. Então, nesse mesmo esquema. Aí você pode despejar a sua massa. Eu tava utilizando uma forma bem grandona. Eu não vou lembrar o tamanho da forma, mas depois, se eu lembrar, eu deixo anotadinho aqui pra vocês. E, enfim, eu gosto de usar ela porque eu já consigo fazer uma produção bem grande dos meus bem casados. Porque tem que lembrar que o bem casado, a gente tem que usar 2 unidades em cada um. Então, assim, vai render um monte de disco de bem casado. Porém, a gente vai usar 2 para fazer um bem casado. Então, assim, coloquei a massa na forma, levei pro forno para assar. E toma cuidado que assa muito, muito rápido, tá bom? Fica de olho.
E agora a gente vai preparar a misturinha de açúcar de confeiteiro com um pinguinho só de água. Eu coloquei 70 gramas de açúcar de confeiteiro e 30 graminhas de água, bem pouquinho, gente, porque é só uma receita, a gente não vai utilizar tanto. E o que que a gente vai fazer com essa misturinha? A gente vai pegar um pincel e vai pincelar nessa massa para ficar aquela crostinha de açúcar. Quando ela secar, vai ficar bem, bem legal, tá bom? Que é um das características do bem casado. E como eu falei pra vocês, ele assa bem rapidinho, porque é uma massa fininha, né, gente? Ele assa super rapidão. Então eu já tirei ele do forno, deixei esfriar aqui um pouquinho, e você já pode passar essa caldinha com ele morno mesmo. Eu acabei não filmando pra vocês, não gravou na hora, mas não tem segredo. Pega um pincel e vai pincelando na massa todinha. Depois você vai vir cortando os discos, tá? Aí você pode fazer o tamanho que você quer. Aqui eu utilizo o disco de 5 centímetros de diâmetro, que é um padrãozinho, né? Mas esse kit que eu tenho, ele tem vários tamanhos. Você monta aí do jeitinho que você quer. Só que lembrando, né? Quanto maior, vai render menos e talvez você tenha que fazer uma outra remessa de massa, porque cada dois disquinhos desse é um bem casado, tá bom? E aí a gente ainda vai rechear, vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? É bem trabalhosinho, mas o resultado final, gente, quando você vê ele embaladinho, é tão bonitinho que vale super a pena. Não tem segredo para cortar os discos. Se você achar que tá grudando o seu cortador, dá uma lavadinha nele, tá bom? E volta a fazer os moldes certinho deles do corte. Para retirar também da forma, não tem segredo, porque lembra que a gente colocou papel manteiga? Então facilita muito, gente, de retirar. E como já tá os discos certinho, eu fui tirando e estou colocando em um prato, para só depois vir fazendo a montagem. Se vocês quiserem, tipo assim, dá para fazer o disco primeiro e depois passar a calda, tá? Tudo tranquilo também. Mas aí fica opcional para vocês. Eu acho mais fácil passar em tudo, porque depois você só corta e tá no esquema. É só fazer a montagem depois. E como os nossos bem casados são redondinhos, vai sobrar umas rebarbinhas aí, porque a forma ela é quadrada, né, gente? Quando a gente tira os discos, não tem o que fazer. Vai sobrar as rebarbas. Mas aí você pode fazer um doce aleatório, fazer algum bem casado no potinho, sei lá, algo do tipo bem casado no pote, coloca um pouco de recheio de doce de leite, e você consegue vender aí na sua confeitaria, tá bom? Não precisa desperdiçar. Ou vocês podem comer essas rebarbinhas, gente, porque não tem nada mais gostoso, né, de você experimentar todos os docinhos que você tá fazendo. Aqui eu sempre gosto de fazer pelo menos uns dois a mais, somente quando é bem casado, cupcake, porque tem eu que sou apaixonado por doce, tem o pessoal aqui em casa. Então, enfim, todo mundo quer experimentar quando tem algum docinho assim diferente. Então agora vamos fazer o quê? Rechear esses bem casados. É uma das partes mais legais, gente. Aqui é super tranquilo também. Eu não peso, por quê? Porque, gente, é automático. Ele é pequenininho, então você vai dar duas voltinhas ali e vai dar o peso certinho, tá bom? Eles vão ficar basicamente iguais. Então, assim, acaba não compensando. Para ser uma produção rápida, acaba nem compensando eu colocar um a um ali para pesar, enfim. Então, assim, a gente coloca todas as bases embaixo, recheia e depois vem tampando esse docinho. Depois que a gente tampou todos eles, agora a gente vem fechando. Eu já tinha deixado o plástico embaixo. Eu compro os kits, eu não lembro, acho que vem mais ou menos 40 unidades. Já vem essa folha transparente e aquela outra folha mais trabalhadinha por fora. Já vem no esquema cortado. Tem a opção também de você mesmo fazer, compra o celofane, corta bonitinho. Só que eu acho que dá muito trabalho, entendeu? Assim, se você for ter uma produção grande, talvez compense mais, porque acaba sendo mais em conta você comprar o papel crepom e também esse transparente. Mas, enfim, gente, eu prefiro ele cortadinho para poder sair mais rápido. Essa parte aqui, no começo, é um pouquinho difícil, mas depois que você pega a prática, já era. Você vai emendar, vai pegar de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz, vai juntar. Vai segurar as pontinhas e vai dobrar como se fosse um envelopinho e depois empurrar para baixo. Acabou, vai deixando um do ladinho do outro, que daqui a pouco a gente vem com papel crepom para deixar ele bonitão. Que aí sim, ó. Aí aqui o que que eu faço? Tem duas opções. Ou você molda ele do mesmo jeitinho que tá, ou do sentido ao contrário. Aqui, para não escapar, eu achei mais fácil eu ir fazendo, pega do jeitinho que tá aí, põe em cima e dobra novamente, igualzinho a gente fez na primeira etapa com o transparente. Eu fiz na segunda etapa com esse branquinho, que é o papel crepom, porque aí eu senti que eles casam bem certinho e fica bem juntinho, então não corre o risco de abrir. E o mesmo esquema, a gente vai deixando de lado. Esse docinho ele é chato por quê?
porque é muito processo, como eu falei pra vocês, é muito detalhe. E tenta fazer bonitinho, porque, gente, é uma lembrancinha, né, pro casamento, normalmente aniversário de 15 anos. Então, assim, tenta deixar bem detalhadinho essa parte. Dá pra você também fazer um calçozinho pra te ajudar ali na montagem. Mas, assim, é só se você tiver muita dificuldade, tá? Aqui, você faz os primeiros. Testa, um, dois, três. Depois vai ser super simples. Eu deixei pro outro dia, como vocês podem ver. Eu coloquei eles todos numa bacia, porque aqui nesse dia eu tinha duas encomendas diferentes. Então a primeira eu fiz, amarrei, e a outra eu já deixei pro outro dia pra amarrar bonitão, que nem vocês estão vendo agora. E não, ele não desmonta, tá bom? Ele fica do jeitinho que você deixou ali na bacia, ele vai ficar. A parte de amarrar e dar o lacinho, eu achei que é mais chatinha, porque é muito pequenininho, gente. Esses doces pequenininho, eles são muito chatinhos de mexer, porque você vai dar o lacinho, aperta, arruma e tenta e não vai, mas enfim, vai dando um jeitinho aí que no final vai ficar bonitão e vai dar certo, sim. Mas eu não vou mentir dizendo que não dá trabalho, porque dá muito trabalho. E a bagunça é enorme. Eles são muito bonitinho pronto. Mas a bagunça que fica, gente, pra fazer esse docinho, eu nem conto pra vocês, tá bom? E se você assistiu o vídeo aqui, até aqui, gente, vocês já sabem o que fazer, né? Curte esse vídeo, porque ajuda muito, muito o canal. Comenta aqui embaixo, nem que seja uma carinha pra mim saber que vocês estão assistindo aqui os vídeos. Compartilha esse vídeo com alguém que queira fazer, tá aí pensando em fazer pro casamento, aniversário ou até pra vender mesmo, tá bom? Manda pra essa pessoa. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Tô soltando vídeo 3 vezes na semana. Então, assim, tem muito, muito conteúdo aí pra vocês verem o que que a gente anda aprontando aqui na confeitaria, tá bom? E é isso, gente. Vou finalizando esses docinhos aqui junto com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, gostando desse vídeo aqui também, tá bom? Eu tô tentando mostrar o máximo que eu consigo da confeitaria, só que tudo leva tempo e é bem complicadinho da gente gravar, editar e trazer aqui pra vocês. Então, valorizem o nosso trabalho aí também, tá bom, galera? Mas é isso. O vídeo já tá quase acabando. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!